Olá, boa tarde. Meu nome é Carla, sou professora de Sociologia, tá? E tô aqui para gravar um vídeo para os segundos anos a respeito do tema que nós estamos estudando em sala de aula. Então espero que esse vídeo alcance a todos os meus alunos, tá? Que estão dando início aos estudos de teoria antropológica. O que eu posso retomar das aulas que a gente começou, né? Para que vocês possam estar sempre com memória fresca, sempre tendo à mão os conteúdos, tá? Tenho os textos disponíveis no Google Classroom para as minhas turmas que estão cadastradas lá. Tem vídeos e tem os slides das nossas aulas. Bom, a princípio, então, a teoria antropológica, ela vem estudar o quê? O homem dentro das suas culturas, tá? Dentro dos seus costumes, dos seus hábitos. Então, a cultura, ela vem a ser isso, esse conjunto de normas, de crenças, de valores que nós temos que estão inseridos em nós, né? Pelo processo de socialização que nós sofremos dentro das sociedades em que vivemos. No caso nosso, nós vivemos numa sociedade brasileira, né? Uma sociedade multicultural com várias crenças, né? Várias religiões, vários modos de vida e várias pessoas que vêm de vários países. Então elas se instalaram aqui no nosso país, moram aqui, construíram família aqui, né? Casaram-se com pessoas que são de nacionalidade brasileira. Então a gente tem japoneses, tem árabes, a gente tem os paraguaios, os venezuelanos, colombianos, uma série de pessoas que vêm de várias partes do mundo, tá, para viver no Brasil. Por isso que a gente fala que o Brasil, ele é um país que acolhe todo mundo, né? E é verdade, isso é verdade, tá? Então a cultura, ela é esse todo complexo que nos cerca, que nos orienta na nossa vida. E hoje, como a gente está passando por essa crise, né, essa pandemia do coronavírus, a gente pode perceber que muitos hábitos, né, culturais que a gente tem, quando eles são tirados da gente, a gente sente muita falta. Então a antropologia hoje, a sociologia, ela pode estar analisando esses casos, né, de solidão, de falta de contato com o ser humano, de isolamento social. A gente percebe o quanto que a nossa cultura, ela preserva isso, né, o contato, os 3 beijinhos, o aperto de mão, o abraço caloroso que a gente gosta de dar no nosso amigo. Algumas sociedades, elas não têm esses hábitos, né? A gente pode ver que no Japão, por exemplo, as pessoas, elas não têm o hábito de se abraçar, de se beijar, de ter essa proximidade. Então, até isso, às vezes, facilita o processo de prevenção, né, do contágio de doenças, pelo fato deles não terem tanto contato uns com os outros. E várias doenças que aparecem na Ásia, né, vários tipos de gripes, essas coisas, essas doenças endêmicas, que eles conseguem evitar através do uso de máscaras e do mínimo de contatos. Então isso é da cultura deles, não é da nossa cultura, né? Nós estamos sofrendo pra caramba, isolados dentro da nossa casa, assistindo Netflix o dia todo. Você não pode tomar um tereré mais com seu amigo, você tem que tomar tereré só com você e você mesmo. Beijinho no namorado, não dá pra dar. Então, assim, a gente sofre muito. A gente sabe que esses nossos valores culturais, eles estão inseridos na gente desde que a gente nasceu, né? Então, a gente percebe que a cultura, ela é muito importante. Ela é, na verdade, o que norteia a gente, né? E você percebe esse processo quando você vê que várias famílias, várias pessoas têm hábitos diferentes dos nossos, né? A gente sabe que família de judeus tem hábitos diferentes dos nossos. As famílias japonesas têm festas, tem alguns rituais que só eles praticam entre eles. A gente tem os paraguaios aqui, que tem aquelas festas maravilhosas com porcas paraguaias, aquelas comidas que são excelentes, né? A gente tem sopa paraguaia, você tem a saltenha boliviana, a gente tem o sushi japonês, que a gente ama, que ele é adaptado, né, para o nosso gosto, porque a gente sabe que o nosso paladar é um pouco diferente do deles, né? O deles é um paladar mais, digamos que é mais suave, o nosso já é um pouco mais apimentado, ele tem que ter um sabor mais forte, né? O brasileiro, ele tem esse tom de ser mais eu não vou dizer assim
como é que eu posso dizer, caloroso, né, colorido, então tudo isso é festeiro e parece que o nosso paladar acompanha muito essas nossas características, né, da nossa sociedade. Então, são essas coisas que a gente vê que existem, que nos permeiam, né, essas culturas todas, e a gente pode falar que todas elas são muito importantes, muito boas pra gente aprender, pra gente conviver, sem falar da cultura indígena, né, que nós temos aqui, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma forte influência, né, tem uma convivência muito grande com os povos indígenas, e a gente tem muita coisa que a gente aprendeu com eles também, né, que a gente, muitas comidas, hábitos, inclusive hábitos do banho, por exemplo, né, a gente sabe que os índios, no começo, quando o Brasil ele era habitado por indígenas, eles tinham o hábito de tomar banho, né? O país é muito quente e eles tinham vários rios, então assim a geografia do lugar propiciou, né, com que a gente desenvolvesse também esse hábito de tomar muitos banhos por dia, às vezes até demais. E na Europa você não vê tanto o hábito de tomar esse banho, né? E que não deixa, que não faz com que eles sejam menos cheirosos ou piores do que a gente de maneira nenhuma. É o contexto, né, em que eles vivem, em países mais frios, o racionamento de água lá é muito maior, então aqui a gente tem água em abundância, lá eles não têm, então às vezes até a consciência que eles têm lá a respeito de preservar, né, a água às vezes até maior do que o nosso. A gente percebe que eles têm algumas coisas, né, alguns hábitos que são diferentes dos nossos. Então essa é a importância de preservar. Então você não pode falar que uma cultura ou um hábito cultural ou um povo seja maior ou melhor ou menor do que o nosso. Isso se a gente for pautar dessa maneira, a gente vai estar praticando o etnocentrismo, né? Que é uma coisa ruim, que julga a cultura do outro melhor ou menor, e através disso você pode desenvolver aí vários tipos de preconceitos, tá? A gente sabe que existem muitos preconceitos hoje no Brasil. O Brasil não é um país de igualdade, tá? Tanto é que se fosse, nós não precisaríamos de leis mais rígidas para poder combater o racismo, a homofobia, a questão da violência contra a mulher, tá? Então, assim, isso é um outro tema que a gente vai entrar acho que no terceiro bimestre, que é sobre movimentos sociais, né? Que a gente tem vários contextos históricos de vários movimentos sociais. É muito interessante até esse tema. Então, assim, procurar não julgar uma cultura melhor ou pior do que a outra, mas sim relativismo cultural, relativizar as culturas, porque todas elas têm o seu valor dentro da sua história, né? Dentro do seu contexto, da forma como ela acontece. Então todas elas têm que ser respeitadas, tá? Até a ONU, ela tem pautado nessa questão, né, do respeito às diferenças, da igualdade, mas da preservação da cultura e do respeito às diferenças. Isso é uma pauta que deve estar na consciência de todos, tá? E a gente sabe das consequências que o preconceito e o racismo eles causam na nossa sociedade, né? Tanto que a gente tem aí, no século XIX, foram desenvolvidas algumas teorias que a gente chama de teoria da eugenia, onde alguns médicos, alguns teóricos afirmavam que as pessoas elas eram inferiores geneticamente, que você poderia classificar uma pessoa como inferior ou superior, tá? O que colocava, por exemplo, os negros e os indígenas, as pessoas com alguma deficiência, alguma necessidade especial, como pessoas inferiores geneticamente, tá? E isso foi palco de vários horrores, né? Então a gente teve a escravidão, porque os povos considerados civilizados, a gente tem os europeus que eram considerados povos civilizados, né? Então, na época, eles achavam que estavam fazendo um favor de colonizar povos que eles consideravam inferiores, né? A raça deles. A gente tem também a questão do Adolf Hitler, né? Do nazismo,
que ele pregava uma raça superior, a raça ariana. Então muitas pessoas morreram, foram feitos vários experimentos, né, em laboratórios. Ele sequestrou, capturou muitos judeus e fez experimentos horríveis, né. Lá no Classroom tem uns slides a respeito desse tema da eugenia, tá? Tem o movimento Ku Klux Klan, que surge ali no final do século XIX, início do século XX, que fala sobre a supremacia racial, né, a supremacia branca. Então, os grandes pessoas de alta classe, né, de classe média alta, e adeptos que perseguiam negros, né, e faziam com eles atos extremamente violentos. Então, se vocês procurarem a fundo aí, pesquisarem, vocês vão achar que isso tudo foi baseado nas teorias da eugenia, tá? Que é da superioridade da raça branca, em detrimento de outras raças, tá? Principalmente da raça negra, que era o principal, as principais pessoas que eles perseguiam. Então, esses movimentos chegaram no Brasil, tá? Esse movimento da eugenia foi criado pelo então Francis Galton, primo do Charles Darwin, que falou que, bom, essa teoria, se a gente tem a teoria do evolucionismo, onde as espécies mais fortes, né, que sobrevivem são as que melhor se adaptam ao meio, as que têm a maior facilidade de adaptação. Então a gente pode usar isso na sociedade também. Então as sociedades que são geneticamente superiores são as que têm melhores condições de evoluir socialmente, economicamente e intelectualmente. Então isso foi, assim, um absurdo, tá? Causou sérias consequências. Então foram assassinatos em massa, tá? Tem a Segunda Guerra, a escravidão. E no Brasil, a teoria do branqueamento, né, que teve autores, que coloquei no texto para vocês também, que falam sobre a questão de que o Brasil, com o tempo, a mistura do branco com o indígena e com o negro ia fazer com que a raça negra e a indígena ela desaparecesse, ficando somente então uma raça branca, né, que iria fazer com que a sociedade caminhasse, evoluísse. E essas teorias elas não tem nenhum embasamento científico, né? Não tem nada que comprove, porque não existe, tá? Isso é falácia. Isso foi usado para justificar a escravidão, para justificar genocídios, tá? De maneira nenhuma, não existe raça superior ou inferior geneticamente. Eu acho que é até crime uma pessoa tentar colocar isso como uma teoria normal, ou tentar justificar alguma coisa por isso, tá? Então, assim, a questão do negro, inclusive, eu tenho um livro aqui para indicar para vocês, tá? É do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, tá? Que é um livro muito interessante, porque ele vai falar sobre o processo do negro quando foi assinada a Lei Áurea e o negro foi liberto. Na verdade, não teve nenhum plano que integrasse esse negro na sociedade. Então, eles saíram dos campos, né, das senzalas, eles foram para a cidade, eles não tinham emprego, ninguém empregava esses negros, ninguém dava para eles condições de estudar. Então, eles não tiveram nenhuma condição de se integrar à sociedade, e aí eles foram se aglomerando então, nas extremidades das cidades, né, criando então aí as favelas, que a gente fala hoje de comunidade, mas na época você falava favela, você falava gueto, usava-se vários outros tipos de conotações para você denominar essas comunidades, tá? Então ele conta aqui a história, ele fala sobre as dificuldades que os negros tiveram, né? E que até hoje a dificuldade que o negro tem de se integrar, né? Do nosso preconceito que está enrustido, né? No nosso dia a dia, na nossa própria cultura, né? Tem uma história interessante que a gente fala que nos Estados Unidos a gente tem o preconceito de sangue, né? E no Brasil a gente tem o preconceito o preconceito físico, né? O preconceito de marca. O que quer dizer isso? Que nos Estados Unidos, por exemplo, se você branquinho, do olho azul, né, mas o seu bisavô era negro, então o preconceito, você vai sofrer o preconceito da mesma maneira, porque você tem um antecedente negro na tua família. Já no Brasil, não. Se você é branquinho, do olho azul, e você teve um avô negro, uma avó negra,
você não sofre preconceito, né? Sofre preconceito a pessoa que tem um estereótipo, né? Tem o físico que mostra que ele é negro, então a cor da pele, esse é o preconceito que a gente fala que é o preconceito de marca, tá? Então, se vocês puderem, tem resumos, tem PDFs bem interessantes na internet, trabalhos feitos com esse livro, recomendo para vocês, tá? Eu sei que vocês não têm muito tempo para ler, né? Os meus alunos mesmo têm 13 disciplinas, então fica difícil de você se aprofundar numa disciplina ou na outra. Mas é aquela história, se você se identifica e gosta mais da área das humanas, então leia, né? Compra. Se não puder comprar, baixa aí um PDF que fala a respeito do livro, dá uma estudadinha, que é bem interessante, ajuda a gente a tentar formar uma opinião a respeito do que acontece na sociedade hoje, tá? Eu vou postar os vídeos sobre multiculturalismo, interculturalidade e ações afirmativas do YouTube, não será um vídeo meu, tá? Mas vai estar postado para vocês, os textos estão lá para vocês lerem também, e qualquer dúvida, a minha turma, por favor, pode me contactar pelo meu WhatsApp. Valeu? Até mais!